A cultura russa diverge em muitos aspectos da brasileira, e um deles é sua culinária. Uma característica forte da culinária russa é a grande variedade de sopas e a quantidade de ingredientes que compõem as suas receitas. Kishka. Kishka é um tipo de linguiça russa, com origem judaica. O prato é feito com tripas de frango ou de boi recheadas com carne e gordura do mesmo, cebola frita, farinha de trigo e temperos variados. O alimento é muito consumido no café da manhã, sendo considerado uma opção reforçada da refeição pelos nativos. O kishka se assemelha um pouco a chouriço e é consumido geralmente aos sábados. Cheburek. Típico da Turquia, mas muito comum na região da Crimeia. O cheburek é parecido com um pastel e a sua massa é feita a partir da fervura da água, leite e óleo. Após esse processo, mistura-se isso a farinha e ovos. O recheio é preparado com uma base de carne de cordeiro moído, temperado com cebola, coentro, pimenta, entre outros temperos abundantes na culinária russa como o endro, erva aromática parente da salsicha. Okroshka. Sopa feita a partir de diversos vegetais, entre eles pepino, batata, cebola e endro misturado com kefir, bebida feita de leite, e com pedaços de carne suína, bovina ou de peixes. A peculiaridade do prato é, apesar de ser uma sopa, ela é sempre consumida fria, mesmo no rigoroso inverno russo. Blini. Blini é um tipo de panqueca russa e sua massa é feita com leveda e farinha, e pode ser de trigo branco, trigo mourisco, aveia, cevada ou centeio e é misturada com leite, ovos e nata. Possui também os mais variados recheios. Os que mais se destacam são caviar com creme azedo, salmão e compostas. Klolodetes é uma gelatina feita a partir de partes menos convencionais do porco, como joelho, rabo, pés e orelha. O preparo é feito a partir da fervura dessas carnes com pimenta, sal, cebola e cenoura. Após a fervura, a mistura é colocada na geladeira, onde toma forma, e está pronta para servir depois de 5 horas. A consistência é típica de uma gelatina e o prato é considerado por muitos como uma das coisas mais exóticas da culinária da Rússia. Arenque sob casaco de pelos. A iguaria, entretanto, não é tão assustadora como a sua nomenclatura sugere. O arenque é um peixe típico da culinária russa e é a base da receita. O prato conta com camadas do peixe alternadas como maionese, batata, cebola e cenoura, finalizado com uma generosa camada de beterraba, que representa o casaco de pelos a que o nome se refere. O prato é geralmente servido no Ano Novo e, segundo a lenda, foi criado como um símbolo de paz entre os proletários e os camponeses sob o regime soviético. Solianka. Em função do seu clima rigoroso, a culinária russa é conhecida por apresentar uma grande variedade de sopas. A solianka é uma receita tradicional com base de picles e carnes. A receita é preparada a partir de um caldo feito de carne bovina e ossos misturado a cebola, massa de tomate e picles. Após a fervura e apuração, adicione-se os demais tipos de carne, como a suína, salsichas, rins, fígado, galinha, entre outras variedades que dão sabor ao prato. Quanto mais, melhor. Acrescenta-se ainda repolho e alcaparras e serve-se com azeitonas, nata azeda e cascas de limão. O prato é conhecido por seu sabor salgado e ácido e é muito apreciado pelos nativos. Ikra, caviar. Artigo de luxo no Brasil, o caviar é um alimento muito comum na Rússia. A iguaria é apreciada de várias maneiras, estando muito presente nos cafés da manhã, acompanhando torradas, panquecas, canapés e etc. O alimento compõe ainda pratos típicos como o blini, citado anteriormente. Ao contrário do que acontece por aqui, as ovas de peixe, famosas entre a elite gastronômica brasileira, são super acessíveis e, por isso, integram o cardápio de boa parte da população, independentemente da classe social. Shashlik. Ao primeiro olhar, o shashlik se parece muito com o espetinho de churrasco encontrado nos carrinhos de rua do Brasil. Entretanto, algumas peculiaridades fazem toda a diferença. Ao contrário do que estamos habituados, o prato é preparado geralmente com carne de cordeiro, alternada com vegetais, como pepino, cenoura e tomate. Assim como o nosso churrasco, a preparação costuma ser ao ar livre e em reuniões familiares e de amigos. A iguaria é servida com um molho ácido de romã e um pão típico de massa fina.